O medo, eu até fiz algumas anotações de algumas opiniões diferentes, mas para a gente entender melhor o quanto o nosso medo, ou qualquer medo que seja, é relacionado com as crenças que nós temos. Por isso, a importância da mudança de mentalidade. O medo, ele faz parte da nossa vida, né? Nós sabemos, e ele faz parte da nossa autopreservação. É o medo que nos impede de cometer atos perigosos que podem ter consequências ruins, né? Então, o medo, na verdade, é uma ferramenta que foi colocada na nossa consciência para que seja utilizado para nossa preservação. Ok, esse é um medo racional. Mas tem outros tipos de medo. Tem um medo que às vezes não tem uma razão de ser. E é desse medo que nós vamos falar hoje. Muitas vezes esse medo ele é uma espécie de herança que a gente traz lá da nossa infância, que nos foi colocado pelos adultos enquanto éramos crianças. É o medo que os nossos pais tinham de que nós corrêssemos risco, de que nós estivéssemos em perigo, fazia com que eles nos amedrontassem, eles colocavam medo na gente, eles faziam com que a gente temesse alguma situação. Eu me lembro muito bem da minha mãe falar sobre o homem do saco, como algumas crianças do meu tempo tinham medo, que muitas vezes eram até um vendedor ou alguém carregando qualquer coisa quando a gente percebia que ele realmente existia. Então, esse medo que foi incutido na nossa mente de outro ser humano, de alguém que possa nos fazer mal, porque o nosso medo maior é esse. O maior medo da humanidade, isso estatisticamente falando, é o medo da morte. Ou se fizer uma pesquisa, como já foi feito, o maior medo é o medo da morte. Entendendo que a morte é um desconhecido, dependendo da religião que você frequenta, que você professa, esse medo é maior ou é menor. E o segundo maior medo é o medo de sofrer algum tipo de violência. É o medo de se machucar, de se ferir ou de adoecer. Um episódio de ansiedade, ele traz pra gente, se você chegar a ter uma crise, ele traz o medo da morte, ou ele traz o medo da dor, da doença, do sofrimento. E isso, quando alimentado, acentua e deixa muito mais grave um quadro de ansiedade. A ansiedade se torna, de certa forma, patológica. Pela medicina, a ansiedade é só um problema emocional, não é como a depressão, que é considerada um problema físico. A depressão, para os médicos, é algum distúrbio na mente física, no cérebro, como uma produção de determinados hormônios de maneira desregulada. Mas a ansiedade não. A ansiedade, ela fica num outro nível. A ansiedade é uma situação mental e emocional na qual nós nos permitimos entrar. O medo é difícil de ser controlado. O medo piora o quadro de ansiedade. E depois de desenvolvida a ansiedade, a gente tem medo de ter as crises. Depois quando a gente ouve que você pode curar sua ansiedade só com uma mudança de mentalidade, pode sim acontecer esse medo de falar, será que no meu caso? Porque sempre parece que o nosso caso é o mais grave. Porque a maior dor que existe é a nossa. Nós somos a única pessoa que sente a nossa dor. Por mais empatia que você tenha, você não vai sentir a dor do ferimento do outro. Você vai entender que ele está lesado e que ele está impedido de fazer suas atividades, e você pode até se predispor a ajudá-lo da melhor forma. Mas a dor você não vai sentir. Então, o seu medo, o seu pânico, a sua crise de ansiedade, só você sabe o quanto dói. E para cada um, ela é a maior, ela é a pior. Então, pode correr o risco da gente pensar assim, será que para mim vai funcionar? Será que no meu caso vai dar certo isso? Como assim? Mudança de mentalidade?
por que que a mudança de mentalidade vai fazer com que eu não tenha mais crises? Ok. Tudo que nós acreditamos, tudo que nos acontece vem da crença na qual nós fomos criados. Agora, é claro que pelas pessoas ao nosso redor, mas aí entra uma situação muito mais geral. Não são só os nossos familiares. Desde que nós começamos a sair de casa, lá nos primeiros anos escolares, nós passamos a ter contato com outras crianças, com crianças maiores, com professores, com merendeiras, com serviçais da escola, com pessoas da rua, no nosso trajeto. Quem vai com um veículo escolar tem contato no veículo escolar com outras pessoas, com o motorista, com o cuidador. Então, nosso mundo se amplia e muito. E conforme o tempo vai passando, que nós vamos crescendo, nós vamos criando círculos de amigos, e cada pessoa que convive conosco traz crenças, conceitos que foram adquiridos e desenvolvidos desde a mais tenra infância. E os conceitos todos que nós adquirimos, eles moldaram quem nós somos hoje. Nós somos o fruto das nossas crenças. O nosso comportamento é fruto das nossas crenças. E dependendo da religião que nós frequentamos, da forma como foi encarada a religião, nós ainda temos um agravante, que é a culpa. Algumas religiões incutiram no ser humano um sentimento de culpa, até mesmo um complexo, de achar que por alguma razão nós nascemos culpados de alguma coisa, o que não é verdade, o que não existe. Mas enquanto crença, acaba sendo muito forte, em alguns momentos se torna limitante, né? Por isso, a necessidade da mudança do pensamento, da crença. A mentalidade é aquilo que nós temos na nossa mente como conceito. Se nós chegamos à idade adulta com crenças limitantes de que nós não somos capazes, que nós não somos bons o suficiente para aquela atividade, para aquela profissão, se nós ouvimos repetidas vezes na escola que nós somos mal estudantes, ou pior, que nós somos burros, que não entendemos, que tem dificuldade para entender, a metade da sala já entendeu e você fica lá quebrando a cabeça, não conseguiu compreender ainda, seja uma ciência exata, que precisa ser exata, então por isso requer um raciocínio lógico, ou seja, uma ciência ou uma filosofia que vai muito além, que requer raciocínio, que requer meditação, concentração, busca de conhecimento, não importa. Tudo isso moldou, forjou quem nós somos hoje. Nós somos o fruto daquilo que nós vivemos até agora. As crises de ansiedade, elas surgem por uma série de razões. Não tem uma única explicação. Inclusive, para seres humanos, não existe uma regra geral, porque sempre vai haver alguém quebrando as regras. Hora boa para um chazinho, friozinho lá fora. Ok. A pessoa que nós nos tornamos, de uma maneira ou de outra, encara hoje os problemas que acontecem, as situações do dia a dia. Imagino nós, mulheres, que já estamos, digamos, mais maduras. Mas a maturidade nos trouxe o quê de diferente da juventude? Você já falou, já ouviu alguém dizer assim: como eu queria ter o corpo da juventude com a cabeça de hoje? Porque a gente admite que a nossa mente está muito melhor hoje do que há 20, 30 anos atrás, né? 40 anos atrás, na adolescência, no início da juventude. Hoje não. Hoje é um tempo de viver sem drama, sem dificuldade de compreender melhor as coisas. Mas se nós não conseguimos compreender, se tudo ainda parece muito complicado,
Aí entra essa ideia de mudança de mentalidade para eliminar de vez qualquer crise de ansiedade.